A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã de quarta-feira, a manhã que o Senhor preparou para nós, mais uma oportunidade de juntos agradecermos ao Senhor pela noite, pelo sono, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos para meditarmos no pãozinho diário, a palavra do Senhor, que ela vai falar conosco, amém? O Espírito Santo nos conduza. O pãozinho diário de hoje está no livro de Gênesis, capítulo é o 39, dos versículos 11 ao 22, que vai falar acerca da história de José na casa de Potifar. Sucedeu, num certo dia, que ele veio à casa para fazer serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugiu para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou em mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, vindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhes conforme a mesma palavra, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxera para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando ele, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui, quem conhece a história de José, sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos ali para o Egito, quando ele teve o sonho que os irmãos e os pais dele se curvavam diante dele, E ali os irmãos, com inveja, não aceitaram, jogaram José no calabouço, num poço, numa cisterna. Depois resolveram tirar de lá e vendeu como escravo para o Egito, contando aos seus pais que José tinha morrido e que as feras do campo, como os ursos, devoraram José, comeram. E o pai ali por muitos anos acreditando realmente que o filho tinha morrido dessa forma. Só que enquanto José estava lá, foi ser escravo de Potifar. Só que Potifar entregou tudo nas mãos de José. Aleluia! Ele entregou tudo, menos a mulher. Ele podia mandar em tudo, só não na mulher. Só que José era um homem de Deus, um jovem, bonito, formoso, mas era um jovem que tinha temor de Deus. Só que por ele ser formoso, jovem, o patrão Potifar vivia viajando, vivia fora, mas deixou tudo, os empregados, tudo, para ele cuidar. Ele não era tratado como um escravo qualquer. Ele era como se fosse o chefe, o comandante ali, o encarregado de confiança. Mas a mulher de Potifar era, se fosse, não é revelado o nome dela, mas se fosse para colocar o nome naquela mulher,
poderia ser uma leviana, uma sem vergonha, né? Que estava ali assediando um jovem que era empregado do esposo dela. Mas José, como sendo um servo fiel, tanto a Deus como ao patrão, ele se recusou a se deitar com a mulher de Potifar. E aqui conta a história de José, né? Um homem que resistiu àquela tentação da esposa de Potifar e foi injustamente preso. Aleluia! Quando ela contou essa história para o esposo, quando ele chegou, ele imediatamente se encheu de ira e mandou prender a José. Aleluia! Mas José ali, mesmo na prisão, aleluia, ele não se curvou diante dos homens, nem de deuses, e nem foi falso ali com Deus. Ele se manteve firme na fé, aleluia. E o que nós temos que tirar de aprendizado dessa história? A importância, né? Temos que tirar de aprendizado a importância de nós mantermos a fé e a integridade, mesmo em momentos difíceis. E foi assim que José manteve a fé e a integridade naqueles momentos difíceis. Já foi difícil para ele ser vendido pelos próprios irmãos, aleluia, e ficar longe do pai, sem menos ter o direito de avisar para o pai que ele estava ali. Ao chegar ali, ser tratado daquela forma, ele poderia ter cedido. A mulher ali, ele tinha tudo para ter um caso ali com a patroa, mas ele não quis. Ele saiu, fugiu, e ela se aproveitou, ficou com a capa de José e disse que foi ele que saiu correndo e deixou, sendo que foi ela que puxou, né? Com certeza entraram em luta corporal ali, e ele preferiu deixar a capa do que ceder à tentação. Aleluia! E outro aprendizado é que nós não devemos deixar, aleluia, deixar-se ser levados pelos impulsos do corpo. José se manteve firme, mesmo sendo jovem, ele não se deixou levar pelos impulsos da carne dele. Aleluia, ele soube controlar, ele tinha domínio próprio. Louvado seja Deus. Outro aprendizado que nós temos que tirar dessa história de José é ser leal a Deus. Mesmo em qualquer situação difícil, seja leal, né? Às vezes, eu nunca fui uma pessoa que gostei de mentira. Mesmo quando eu não era cristã, eu nunca gostei de estar mentindo. E uma certa vez eu trabalhava numa casa que a mulher, o rapaz, o meu patrão, estava deitado numa rede. Quando o telefone tocou, naquela época a gente não tinha celular, tinha telefone residencial fixo, e o telefone tocou e ele falou para mim: Jô, diz que eu não estou. E eu fiquei indignada porque ele estava ali. Aí eu simplesmente peguei o telefone. Ele falou que era para falar que ele não está, ele não quer atender. Ele via a hora de apanhar ali. Falei, não, porque... E já aconteceu outras vezes assim, da pessoa, né, cobrança, a pessoa está devendo todos os bancos, mercado, todos os cartões, e só recebendo ligação, e me falou: se atende aí, fala que eu não estou. Eu atendi e falei: vou passar aqui para ela. Eu falei, eu prefiro perder a amizade, perder o emprego do que eu mentir. Eu não gosto, é de mim. Independente de religião ou não, eu não gosto de estar com mentira. Não vou dizer que eu sou santa, mas às vezes eu prefiro me prejudicar do que mentir. Aleluia.
E outro ponto que nós temos que aprender a confiar em Deus, mesmo nos momentos que nós sermos injustiçados. Confiar. A pessoa está com injustiça, né? Eu já fui muito injustiçada, muito caluniada por coisa que eu não fiz, nem pensava em fazer, mas fui muito caluniada. E ali no momento que eu fiquei, assim, passei dias de terrores, sendo ameaçada por uma coisa que eu não fiz. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Pai, diante dessa situação eu estou mal. Eu não fiz isso. Tenho certeza que eu nunca fiz. E eu estou sendo acusada. O que é que eu faço? Eu não sei mais. Eu não aguentava mais falar para a pessoa que não era verdade. E Deus, Ele falou comigo de uma forma tremenda, assim, sabe? Aquela fala que me deu uma paz, né? E eu ouvi o Senhor dizer para mim assim, quando você ouvir essa fala, você ignore dentro de você, porque quem não deve não teme. E simplesmente a frase que Deus mandou eu falava. Quando a pessoa falava, você fez isso. Não posso fazer nada. Se você está falando o que eu fiz, é a tua fala contra mim. Eu não posso fazer nada se você acredita que eu fiz. E simplesmente eu ignorava. E foi como eu tive paz. Então, nós temos que ser leal a Deus, mesmo sendo acusado de algo que a gente não fez. Aleluia! E há momentos em que nos sentimos completamente sozinhos. Imagine por um instante como José, filho de Jacó, sentiu-se ao ser vendido pelos seus irmãos e levado para o Egito. Aleluia! Ele ficou ainda mais isolado quando foi lançado na prisão sob falsas acusações. Como José sobreviveu na prisão, numa terra estrangeira e sem nenhum familiar por perto? Como foi que ele sobreviveu? Só podia ser Deus mesmo na vida dele. Numa terra estrangeira e sem nenhum familiar por perto. Preste atenção. Mas o Senhor estava com ele na prisão. Aleluia. Para suportar esse tipo de coisa, só com Deus mesmo no comando. Somos lembrados dessa verdade confortante 4 vezes em Gênesis 39. Você se sente sozinho ou isolado dos demais? Apegue-se à verdade da presença de Deus, prometida pelo próprio Jesus. Estou sempre com você até o fim dos tempos. Aleluia. Tendo Jesus como seu Salvador, você nunca está só. Seja fiel. Tenha Deus na sua vida, a presença do Senhor, que você nunca vai estar sozinho. Aleluia. Eu me lembro também que eu, já falei várias vezes que eu me sentia, antes de eu dar o meu sim para Jesus, eu me sentia vazia. Eu queria estar com pessoas para me sentir bem, mas hoje eu amo a minha companhia, eu amo estar só, para mim me conectar mais com Deus. É tão bom. Ame a sua própria companhia. Quando você está com Deus, você e Deus é maioria. Amém? Amado Pai Celeste, ajuda-me como José a reconhecer a tua presença como prometeste nas Escrituras. Amém. Graças a Deus. Fique na paz.